Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta traiçoeira, né, de Pedro H. Quais são as consequências de reprimir os desejos? Claro que também não é uma boa ideia atender a todos os desejos, pois a pessoa pode acabar cometendo algum disparate. Então, quando reprimir e quando não? Né? Essa pergunta é uma pergunta assim, super complexa, mas ela tem um problema, que é quando você enuncia, todo mundo entende. Ah, eu sei muito bem o que é reprimir desejos. Né? É que aqui você tem dois conceitos, né? E dois conceitos complicados, que é o conceito de repressão e o conceito de desejo. Para começar, a gente pode dizer assim, entendo o que você quer chamar de repressão. Né? Mas, por exemplo, tem duas palavras em alemão para esse termo, Repression e Verdrängung. Qual das duas você está falando? Né? Tem uma terceira ainda, chama Unterdrückung. Qual das três você está falando? Né? Tem uma quarta ainda, que chama Verneinung, que é a negação. Qual das quatro você está falando? Ou seja, tem uma família, né, longa de modos, e aí a negação, eu lembrei aqui porque ela é talvez o modo mais genérico, né, modos muito diferentes de negar o desejo. Cada um deles tem consequências um pouquinho diferentes. Né? Quando a gente conta uma piada, né, e aparece ali uma verdade que estava o quê? Reprimida, que estava não falada. Você vai dizer, é um desejo que você deixou aparecer. Ah, legal. Isso é muito diferente de, eu tenho aqui uma ideia fixa, um pensamento obsessivo, que é um sintoma gravíssimo que torna a minha vida meio incapacitante, porque eu tenho que viver a minha vida e ao mesmo tempo pensar quantos ladrilhos tem na parede do banheiro. Porra, e quantas vezes eu espirrei nessa noite, e quantas vezes a minha filha espirrou. Caso real, tá, gente? De uma pessoa conhecida que vai gostar que eu mencionei, porque ninguém vai ligar com a pessoa com a coisa, mas é a coisa mais trivial que tem. Ou seja, viver e reprimir. Levar a vida e custar, trabalhar, pagar para reprimir o desejo. Né? Então vamos pôr aqui numa chave, né, que é da economia. Freud falava em economia psíquica para se referir aos efeitos quantitativos, né, no psiquismo. É como se o neurótico, ou aquele que reprime, no sentido da tua pergunta, tivesse levando uma vida dupla. Então, de um lado, ela está vivendo a vida dos desejos que ele autoriza, que ele reconhece, que ele deixa aparecer. Por quê? Porque são convenientes com o ego, porque são convergentes com a moral, porque são compatíveis com a constelação familiar ou cultural onde ele vive. Ah, tá. Então, aí eu estou assim, egocintônico. Né? Os desejos, eles não são sempre inteiramente incompatíveis com o eu. Às vezes eles têm uma equivalente, né? Na consciência, né? Daí são desejos que a gente vai dizer assim, todos os desejos são inconscientes? Sim e não. Tem desejos que chegam à consciência, né? Mas todo desejo consciente ele se conecta com o desejo inconsciente. Então tem um sistema de dupla transcrição. Ou seja, nós passamos para a complexidade do que a gente chama de desejo. Mas continuando na alegoria aqui que eu estou propondo, né, o neurótico ou aquele que sofre, né, com seu excesso de repressão, ele vai gastar uma quantidade de libido, de interesse, de atenção, de disposição, de investimento, de controle aqui, e a sua vida vai ficar assim, um pouco empobrecida. Né? Então é essa a resposta inicial para a tua pergunta. Né? Quais são as consequências de reprimir os desejos? Sua vida vai ficar menor, amigo. Sua vida vai ficar mais boba. Sua vida vai ficar menos intensa. Sua vida vai ficar mais pobre, no sentido alegórico de, assim, pobre de espírito. Né? Por quê? Porque é uma meia-vida. Né? Porque é uma vida dividida. Mas aí a pergunta é, o Cristo está falando os desejos como se fosse, assim, o desejo. É verdade. Né? Porque há um pressuposto de que os desejos, eles se conectam. Né? E o problema é que eles se conectam todos com todos. E daí a gente vai dizer assim, imagina um novelo, assim, um monte de fios entrando num lado da máquina e do outro lado sai um tapete lindo. Parece, só que eles são feitos dos mesmos entranhamentos. Né? Em alemão, Bahnung, né? Que é vias que se entrecruzam. Né? A gente diz vias férreas, né? Avenidas, ruas. Né? Imagina que o desejo
é um circuito, né, desses fios. O fio do desejo. Vai do presente, passa para o passado, vai ao futuro. Respondendo assim, do geral para o específico, né? Reprimir desejos é super, vamos dizer assim, custoso. Né? Daí a pergunta vira, quanto vale a pena? Né? Quanto vale a pena reprimir? Você vai dizer, como a tua pergunta apontou. Não, se eu solto os desejos, né, se eu vivo todos os desejos, eu vou me tornar um imoral, eu vou me tornar um criminoso, eu vou me tornar um anticivilizatório, eu vou virar uma besta fera. Que como as pessoas entendem essa pergunta, né? Assim, nos seus termos, quando elas se relacionam aproximativamente com a psicanálise. Sim, a ideia da psicanálise é, vamos trazer da repressão para o desejo, certo? Né? Mas o que isso significa? É soltar a franga? Né? É virar a franga elétrica, que eu adoro? Né? É virar a porra louca? Não, porque isso, no fundo, e muitas vezes, corresponde a mecanismos de mais repressão, né? De deslocar o seu muro de repressão mais pro lado. Né? Às vezes não. Qual é a diferença? Isso tem que ver com o processo civilizatório. Isso tem que ver com a cultura que você está, a época que você está, a família que você está, a classe que você está, a raça que você está. Isso tem que ver com tudo. Né? Com tudo que define qual é a vida que se espera para você. Ou seja, como é que você se relaciona com os seus ideais, com o seu narcisismo, com o seu ego, com suas expectativas sociais, com tudo isso. Né? Tudo isso é que vai dar a medida e a extensão de quanto de repressão se aplica. Você vai dizer, tem isso, né, que é o quê? Interiorizado pelo eu, que forma o eu. Né? Ou seja, é uma zona de negociação, né, entre prazer, vamos chamar assim, e negação do prazer. Qual é a solução para isso? É como os dois se encontram. Onde eles se encontram? Você pode dizer na cultura, você pode dizer na lei, você pode dizer nas mediações, você pode dizer nos compromissos, você pode dizer na arte. Olha só que interessante, a arte, ela é uma linguagem, todo mundo pode ter acesso, está lá nos museus, está fora dos museus, mas ela, por outro lado, é transgressiva. Ela diz aquilo que a gente não está conseguindo ver, ela tem um compromisso com a verdade. Né? Então o artista, ele é alguém que se muda para esse lugar entre as duas coisas. Daí a boa resposta não é assim, ou o desejo ou a repressão. Né? Inclusive porque tem muitos casos em que é exatamente o processo repressivo que fracassa. Então, a gente vai ter pessoas, por exemplo, a depressão. Né? Na depressão, a gente tem um processo que não é bem de recalcamento direto do desejo. É um efeito secundário do recalcamento. É um ajuste do eu ao recalcamento. É uma inibição. Olha, em vez de desejar, eu vou me inibir às situações que induzem a causa do desejo. Eu não vou levantar de manhã, eu não vou trabalhar, eu não vou me apaixonar, eu vou ir me reduzindo, porque assim eu consigo deixar o desejo assim em espera. Né? É uma outra tática. Eu acho que entra no que você está chamando de repressão, mas não é tecnicamente uma repressão. É uma inibição, uma transformação do eu. Do tipo, olha, eu queria muito essas uvas são deliciosas, eu estou morrendo de fome, eu vou comer as uvas, eu não alcanço as uvas são muito altas. Daí o que eu faço? Eu começo a me convencer de que eu não queria essas uvas elas estão, olha só, elas estão verdes, elas estão azedas, elas devem ser péssimas. Não, no fundo eu não queria. Ou seja, é como se fosse um engano que o sujeito vai se criando para tornar aquele desejo diminuído. Há ainda o caso em que a repressão fracassa. Tem pessoas que têm dificuldade, né, para reprimir, para se controlar, para mediar, para fazer esse processo, né, em que você tem formações do inconsciente. Formação quer dizer compromisso, né, quer dizer híbrido, quer dizer assim, entre um e outro. Não, comigo é uma coisa ou outra coisa. Vai reprimir. Isso é uma forma de reprimir. O outro vai dizer assim, não. Vamos isolar. Isola esse problema. É um caso particular. Elas estão se matando há anos, cada vez mais gente atirando dentro das escolas, mas são lobos solitários, são pessoas problemáticas, são casos isolados. O que é isso? Repressão. Né? Nem toda repressão ela tem a mesma visibilidade.
né? Foucault descreveu um tipo de repressão incrível, que é, vamos falar de sexo? Mais sexo, mais sexo. Quanto mais a gente falar de sexo, mais libertado a gente está. Não, mais reprimido por fale e não faça. Fale e não explore. Fale e represente. Fale e se reprima falando. Aí vocês vão dizer assim, não é verdade? É, tem gente que faz sexo para se defender do desejo. Não, é sim. Sexo sem envolvimento, sexo sem amor. Olha lá, isolamento, né? É uma forma de negação. Tem outros que vão dizer assim, olha, se eu esquecer, daí não aconteceu. Se eu passar borracha, aí não aconteceu. Que é a repressão amnésica, né? Ou seja, não existiu. Tem outros que vão dizer assim, existiu, mas eles reconstroem de tal maneira aquilo que aconteceu que você não se reconhece mais ali. É outra forma de repressão, né? Tem outros que vão, diante do fracasso do recalcamento, vão recorrer a barreiras realísticas. Eu tenho medo de rato, então eu não vou ali onde tem rato. Tenho medo de elevador, eu não moro em apartamento. Eu tenho medo de altura, eu vou pelas escadas. Você não mudou o seu medo, você continua lá, eu contorno. Tem outros que se esquivam. Então eu não vou na festa, porque na festa eu vou ser confrontado com o meu desejo. Porque eu vou ficar olhando, vou ficar querendo coisas. É melhor não ir. Né? Tem outros que vão reprimir, né, na forma assim, substitui por outra coisa. Trabalha muito. Quanto ao desejo, a gente vê depois. Trabalha que passa. Se perdeu uma pessoa, tá triste. Não. Mente vazia, oficina do diabo. O diabo é o secretário-geral do desejo, né, gente? É o organizador da paçoca. Né? Então, não pode ter espaço vazio, ócio, períodos de intervalo. Por quê? Porque aí vem o desejo. Então, veja, o desejo, ele é cobiçado pela ideologia. Né? O que é o marketing, a propaganda, o que é a economia da atenção? É uma tentativa de pegar o seu desejo e usar ele para compra, se ocupa, nega, reprime. Né? Marcuse, Eros e Civilização, um texto obrigatório sobre isso, né? Onde ele vai dizer assim, paradoxal, porque a civilização que a gente se cria, ela exige sacrifício, ela exige renúncia, ela exige perspectivação de futuro, ela exige que a gente interiorize, né, e se autolimite. Né? Isso é emancipação, gente. Autolimitar-se. Então, é a repressão. É a repressão, mas sujeitos políticos, né, eles surgem desta limitação. Mas então tem uma limitação muito específica que é do processo civilizacional, que não é o geral, é aquele que a gente pode conceber como justamente crítico. Então eu aceito e nego. Não diga. É por isso que o Freud usa a mesma palavra do Hegel para definir o que acontece quando acontece uma boa interpretação. Aufhebung. Né? Dialética. Toda dialética acontece por Aufhebung. Né? O que é Aufhebung? 3 movimentos numa palavra só. Né? Primeiro, negar. Negar, reprimir. Tá bom. São as negações patológicas. Né? Segundo, conservar. Já é um pouco menos patológico, né? Porque eu nego, mas eu admito. Eu digo no sonho, olha, não era minha mãe, viu? Não vai pensar que é minha mãe. Do outro lado, diz, é a sua mãe, mas você não está querendo aceitar. Mas o fato de você me dizer isso dessa forma significa que temos negação e conservação. Negação como uma espécie de admissão preliminar, de aceitação prévia. Né? Então, negação, conservação, superação. Né? Ou seja, eu consigo deixar isso para trás. Eu consigo fazer o quê? O desejo se movimentar em uma próxima laçada, né? Em uma próxima volta. Imagina o desejo como um processo assim, em que ele vai para frente, depois ele volta. Né? Afirmação, negação, né? Ele volta no mesmo ponto, não, ele volta um pouquinho deslocado. Ele vai para outra viagem desejante. Daí ela volta. Né? A memória, o passado, ele se liga com desejos anteriores, com os desejos desejados. Nenhum desejo começa do nada, ele sempre vem de algum lugar. E daí ele se projeta à frente. E o que acontece, né, com os seres patológicos? Né? Como dizia o falecido Magno, né? Nós somos patológicos. Né? Patos,
e lógicos, né? Racionais, logos, pensamento, né? E juntos os dois viram o quê? Fica patológico. Então esse negócio de despatologizar, eu entendo, mas eu acho que tem que ter assim um pouquinho mais de assim, dedicação à matéria para não sair falando bobagens, né? Patológico não é doença, mas vou voltar aqui. Então a gente já tem o patológico do desejo, né? Que é interno ao desejo. Né? É que tem que ver com, né, negar, conservar e ir à frente. Né? O que faz o neurótico? Né? Ela fica ali espiralando, ela fica ali, né? Até a TCC inventou uma coisa que é assim, o pensamento, né, espiralado, circular, o pensamento que não progride e nem regride, ela fica ali, né? Queimando, fritando e etc. Totalmente de acordo com essa ideia de que ali o que acontece, né? É como se a gente tivesse parado, né? O desejo fica girando em falso. Ele não vai para o próximo quê? Objeto. É bom, mas novas. O próximo objeto é uma espécie de ilusão, né? É uma espécie de alienação do desejo na próxima estação. E depois na próxima estação, depois na próxima estação. É verdade. Até que você comece a ter uma relação um pouquinho diferente com o objeto que você acha que é o que você quer, mas na verdade ele está causando o seu desejo em outro lugar diferente daquele que você o localiza. Então, problema, você tem uma política de recalcar, né, de reprimir, de negar o desejo, você vai se tornar, em alguma medida, um grande conservador. Né? Você não vai querer saber de sexualidade, você não vai querer saber de nenhuma novidade, você vai achar que legal é morar lá no século XVI ou então nos anos 60, você vai ser um sujeito que está se defendendo do mundo, está se defendendo dos prazeres, porque no fundo você entendeu que o que se espera de você é ser, como dizia o Reich, um Zé Ninguém, um Zé Mané, como eu gosto de dizer. Né? Ou seja, alguém que não é capaz de confrontar, desafiar, entrar para o clinch, brigar pelos seus desejos. Não. Isso é coisa de gente inculta e civilizada e feia, suja. Então, você vê todos os ideais higienistas, os ideais civilizatórios, eles têm um exagero. Né? O Marcuse, voltando à era da civilização, dizia: a gente já fez o que dava, né, para ter um estado mínimo de bem-estar para todo mundo. Mas aí a gente começa com mais repressão. Por quê? Porque a gente quer mais desempenho. Porque a gente quer mais velocidade. Porque a gente quer mais aceleração. Porque a gente quer mais. Aquilo lá que a gente chamou de mais de gozar. Né? E aí você tem o quê? Uma dessublimação repressiva. Né? Aquilo que devia ser, né, o campo da arte, da cultura, do lazer, do amor, né, das novas formas de experiência vitais, né? Tudo isso se torna, né, não mais sublimação, mas mais repressão. Não, mas então essa música não pode, hein? Essa música é cafona, né? É cringe. Cringe. Um cara fez um comentário outro dia num vídeo meu, dizendo que esse comentário é cringe. Cringe é cafona, é uma coisa fora de moda. Vá reprimir a sua tia, entendeu? Enfia o cringe no seu finge, entende? Faz o outro negócio mais divertido, mais humorado, menos repressivo, né? Aprenda a fazer assim expressões e comentários de juízos menos repressivos. Não, mas então você vai aceitar coisas inaceitáveis. Essa é a moral da nossa época. Higienista, né, repressiva, e cada vez mais querendo reprimir o outro para, né, mais produção, mais ideal, né, mais condomínio. Então é isso aí, gente. Reprimir o desejo, não bom, dá ruim. Soltar o desejo também, assim, né? O outro está me reprimindo. Então agora, também não bom. A questão toda está ali no que você faz entre um e outro. Né? Como é que você suporta sua divisão subjetiva, né? Seus conflitos. Né? Como é que você cria e consegue pôr os conflitos, né, na mesa, olhar para eles, né? Não resolvê-los rápido demais. Muita gente pergunta: por que a psicanálise demora tanto? Né? Porque enxuga isso aí, vamos direto ao assunto. Demorou para criar, mas demorar para descriar. É uma vida fazendo assim, você vai fazer outra coisa. Você quer uma coisa, 2 minutos de conselho, faz um coach que eu resolvo, vai ficar mérdio. Né? Mas é o que você está pedindo. Né? Você está pedindo para me ajuda a eu me reprimir melhor.
Me ajuda a eu me adequar mais? Me ajuda a eu me conformar mais? Ajudo, mas vai demorar, entendeu? E é capaz que no fim você descubra que isso que você estava querendo não é bem o seu desejo. O desejo era outro. Vamos nessa, querota? Vamos lá, embarca aí, rema, dá trabalho, sacrifício, autolimitação, etc, conflito. No final, às vezes dá certo, às vezes não dá. É isso aí.